Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da equipe Rango de Vaca. Hoje temos como temática o papel das bactérias, protozoários e fungos no ambiente ruminal. Hoje nossa equipe está configurada dessa forma. Alice Souza e Jamerson Jorge como editores, Fernanda Calmon e Rayane Santos como roteiristas e como apresentadores temos eu, que sou Guilhermino, e o Titayan Fernandes. Agora um breve resumo sobre o rumen. O rumen é considerado um ecossistema único e diverso, composto de partículas agregadas de alimentos e diversos micro-organismos, como as bactérias, fungos, protozoários, que convivem de forma interativa entre si. A temperatura ruminal fica entre 38 a 42 graus Celsius e é mantida por mecanismos homeotérmicos do hospedeiro. O pH pode variar de 5 a 7, de acordo com o tipo de alimento ingerido, tempo de amostragem e frequência de fornecimento de alimento ao hospedeiro. Os alimentos que chegam ao rumen são constituídos de estruturas moleculares complexas e de alto peso molecular, indisponíveis às células bacterianas ruminais. Para atender às necessidades nutricionais bacterianas, essas estruturas são degradadas extracelularmente até porções monométricas, possíveis de entrarem nas células e serem metabolizadas. A ingestão de alimento sólido é a principal forma de modificar a anatomia e fisiologia do trato digestivo dos ruminantes jovens, principalmente no rumen. Os protozoários ciliados e as bactérias representam quase que em totalidade os micro-organismos de maior importância na microbiota ruminal. As bactérias, por exemplo, constituem de 60 a 90% da biomassa microbiana com cerca de 200 espécies distintas. Os protozoários do rumen são mais sensíveis que as bactérias e podem desaparecer se o pH ultrapassar 7 ou 8, ou decrescer abaixo de 5. Já as espécies bacterianas têm apenas seu crescimento reduzido em pH menor que 5. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as bactérias ruminais. Essas são indispensáveis para que a produtividade e a saúde dos ruminantes sejam mantidas, pois são de suma importância para o processo de fermentação e na degradação da lignina, celulose, hemicelulose, como também proteínas, amido e óleos contidos nos alimentos. As bactérias são de seres mais diversos no conteúdo ruminal, tanto em número quanto na atividade metabólica. Elas realizam simbiose entre elas e outros micro-organismos, promovendo a fermentação de ácidos gráficos voláteis e a proteína microbiana ruminal. Estas são classificadas de acordo com sua atuação em cada processo fermentativo, que pode ser divididas em bactérias celulíticas, que possuem habilidade bioquímica de produzir enzima extracelular, celulase, através da hidrólise da celulose. As celulases, na maioria dos micro-organismos celulíticos, estão associadas às células aderidas firmemente à parede fibrosa dos conteúdos ruminais. Ainda temos as bactérias amilolíticas, que são responsáveis pela degradação do amido, que é fermentado pela espécie do gênero Bacteríodes. Podemos encontrar os bacteríodes amilófilos, que utilizam o amido, mas é incapaz de utilizar a glicose e outros monossacarídeos. Ainda também temos os Streptococcus bovis e Selenomonas ruminantes, que fermentam o amido e açúcares solúveis produzidos acetato. Quando estes carboidratos são abundantes, mudam para acetato, formando etanol ou acetato e propionato. Quando a concentração de substrato permanece prontamente fermentável, decresce. Também podemos encontrar as bactérias metanogênicas, que são organismos capazes de produzir metano. Essas bactérias são de extrema importância para o ecossistema ruminal, pois têm um papel muito importante na regulação da fermentação pela remoção das moléculas de O2 do rumen. Os protozoários ruminais. Bom, sua população é de 100 mil a 1 milhão de células por milímetro de conteúdo ruminal. E são organismos unicelulares, anaeróbicos, não patológicos, de 10 a
100 vezes maiores que as bactérias. Desempenham funções bioquímicas e fisiológicas interligadas entre micro-organismos, de grande importância para os ruminantes, sobretudo no metabolismo de nutrientes. Foram os principais micro-organismos identificados no rumen. Sua presença aumenta diretamente a digestão de celulose e hemicelulose. Os protozoários realizam o engolfamento das bactérias, a fim de utilizar os aminoácidos e os ácidos nucleicos presentes. As bactérias também constituem a fonte preferida de nitrogênio para os protozoários. Esta predação reduz significativamente o número de bactérias no líquido ruminal. Uma característica peculiar dos protozoários é o quimotactismo, isso é, a capacidade de se locomoverem num gradiente de concentração de nutrientes, como açúcares e glicoproteínas. Normalmente, os protozoários encontrados no rumen são da classe dos cilídeos, o maior e mais homogêneo dentre os principais grupos de protozoários, dotados de cílios ou estruturas ciliares compostas com função de organelas locomotoras, de obtenção de alimento, dividindo-se nas subclasses holotríca e oligotríca. Agora eu vou falar um pouco sobre essas subclasses. Holítrica possui morfologia simples, se movem rapidamente e são maiores e possuem cílios sobre toda a superfície da célula. As espécies pertencentes aos gêneros Isolites e Desfritricha pertencem a essa subclasse e fermentam carboidratos solúveis, armazenando-os na forma de amipoctina, produzindo ácido acético butrínico lácteo e, em menor quantidade, ácido propiônico. Produzem também oxigênio e dióxido de carbono. Além disso, algumas espécies como a Dastricha ruminantiums produzem também metano. Já na subclasse Odrilloica, temos as espécies Endodinium, Epidinium e Diplodinium. Esses micro-organismos possuem morfologias complexas, dotadas de alas de cílios e placas esqueléticas. Eles utilizam amido e alguns são capazes de degradar a celulose. Predominam na fauna ruminal da maioria dos ruminantes localizados em diferentes países, chegando a compor de 80% a 90% da população total. Agora vamos falar sobre os fungos ruminais. Estes são pertencentes ao filo Neocalimachigomicota, onde pode constituir em torno de 8% da microbiota ruminal. Quando os animais estão em dietas com alto concentrado fibrosa e são responsáveis principalmente pela degradação da parte liquinificada da parede celular, sendo todos anaeróbicos restritos. Devido a isto, apresentam importante papel quanto à digestão de forragens tropicais, fatores também ligados às suas habilidades enzimáticas e de locomoção e aderência para a degradação da celulose e hemicelulose liquinificadas. Essa capacidade de ação sobre a parede vegetal das forragens diminui a rigidez estrutural, aumentando a superfície da aderência para as bactérias. Esses fungos eles podem ocorrer a transmissão entre ruminantes de via do ar ou via salivar, ou ainda quando estão aderidos a partículas de alimentos que serão ingeridos, onde ao chegar ao rumen permanecem em fase líquida até aderir e começar a degradação da parte vegetal do alimento, sendo o crescimento de seu micelo estritamente ligado ao substrato que ele está aderido no rumen. E por hoje é isso, pessoal. A equipe Rango de Vaca agradece pela atenção de todos e peço a vocês que comentem o que vocês acharam no vídeo, deixem um like e até a próxima semana.